Boa noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. Deixe a palavra de Deus curar sua vida. Mensagem para o dia 14 de fevereiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Divino Espírito Santo, descei sobre nós com a abundância de vossas graças e de vossos dons. A palavra de Deus cura. Não foi uma erva, nem algum unguento que os curou, mas a vossa palavra que cura todas as coisas, Senhor. Sabedoria 16, 12. A palavra de Deus é capaz de curar as feridas mais profundas, pois não é somente letras escritas em um livro, mas o próprio Deus que se dirige a cada um de nós com a sua voz impressa no papel. Meu filho, não basta ter a Bíblia, mas é preciso beber e se alimentar deste remédio diariamente. Uma Bíblia fechada é um Deus em silêncio. Uma Bíblia aberta, lida, meditada, orada, contemplada, é um canal de graça que perpassa o nosso ser e ilumina todos os que estão à nossa volta. Repito, a palavra de Deus é capaz de curar as feridas mais profundas. Palavra-chave, Bíblia. Quando nós temos a Bíblia em casa, se ela ficar o tempo todo fechada, ela não se distingue de qualquer outro livro. É apenas mais um livro na nossa casa. Então, não adianta uma Bíblia fechada. E uma Bíblia aberta no Salmo 91. Aí adianta? Sim, adianta para segurar muita sujeira, porque aí ela aberta ali, sempre na mesma página, é só para juntar poeira. E não é isso. A Bíblia que nós temos ou devemos ter em nossa casa, como bons cristãos, ela deve sim abrir em páginas diferentes todos os dias. Dá uma olhadinha aqui. Vou fazer de lado. Não parece uma boca que abre e fecha? Deixe Deus, o autor deste livro, ou deste conjunto de livros, porque a Bíblia é um conjunto de livros, deixe o autor, aquele que inspirou todos os profetas que escreveram esses livros, que inspirou aos apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas, João, permita que através deles, Deus fale com você. Um dia você abre uma página, lê, outro dia você abre outra página, lê. Não precisa. Tem gente que tem o costume de pegar assim, vou pegar aqui uma página e abre ali aleatório. Pode ser que dê certo, pode ser que seja bom. Mas temos a liturgia da palavra. No YouTube, muitos dos que me assistem estão no grupo 9 Meses com Maria, que eu administro, e ali a gente passa todos os dias o Evangelho do dia. Então, você vai ouvir o que os padres estão proclamando, quais são as homilias, as explicações diante do Evangelho, daquilo que a igreja organizou e colocou como oportuno para cada dia. Então, nós vamos ouvir. Mas, depois que fechou o vídeo, que acabou ali a homilia que o padre fez,
Tem homilias mais curtas, tem padre que dá conta de fazer homilia de 1 minuto. Então, não é falta de tempo, só não ouve quem não quer. Então, tem padre que faz homilia de 1 minuto, tem padre que faz 5, 6 minutos, tem padre que vai extrapolar um pouquinho desse tempo, vai para 12, 15 minutos, 20 minutos. Encontre aquele padre que, ao passar a sua homilia, lhe faz bem. O padre da nossa paróquia nem sempre a gente pode escolher, e nem tem que escolher mesmo, tá? Vamos ali por Jesus e ouvimos a palavra, recebemos a Eucaristia, que é o corpo e o sangue, alma e divindade de nosso Jesus Cristo. Então, mas na internet, você pode escolher os padres que você vai ouvir a homilia, dependendo do seu tempo, 1 minuto, mais minutos, mas você pode ouvir. E aí eles vão, no início, eles já falam, às vezes na descrição do vídeo também fala qual é o evangelho do dia que ele está meditando. Se ele lembrar de outra passagem, ele vai também falar qual é o capítulo, qual é o versículo. Já lembra de deixar ali um papel e uma caneta, já anota rapidinho, escuta a homilia dele e depois vem procurar na Bíblia e leia com os seus próprios olhos. Medite, peça para que o Espírito Santo fale com você. É igual nas meditações que eu faço aqui, eu peguei um tema já sugerido pelo livro e vou falar a respeito, que hoje é a Bíblia. Mas pode ser que a minha mensagem de hoje não vá de encontro à sua necessidade pontual de hoje. Por isso que às vezes eu coloco nos comentários links, tanto no Mercado Livre quanto na Shopee, para que as pessoas possam comprar. Por quê? Tem aqui a mensagem, tem a palavra que foi citada, que é bem no início aqui, mas ela está aqui também. E aqui tem as linhas, porque o Espírito Santo pode falar com você uma coisa que não usou de mim, né? Os meus vídeos aqui têm tido 35, 40 visualizações. Tá pequeno. Vocês não estão recomendando para os colegas, né? Então, eu não vou, ainda que eu estenda, que eu fale bastante, e eu fui vacinado com agulha de vitrola, vocês já perceberam, eu falo bastante, eu não vou conseguir atingir essas 35, 40 pessoas, e se Deus quiser ainda vai subir esse número, eu não vou conseguir falar para todos de modo a atender a necessidade individual de cada um dentro daquele tema. Mas se você tem um livro, você lê por você mesmo, faz um instante ali de silêncio, o Espírito Santo pode te falar uma outra mensagem que é só para você. Você leu, você orou, você silenciou e Deus vai falar com você. A mesma coisa, a palavra de Deus, que você pode ler, você vai fazer anotações. A minha Bíblia é cheia de anotações, partes que são grifadas, partes que são marcadas com alguma coisa, eu coloco um papelzinho, coloco alguma coisa aqui no meio para marcar. Por quê? Se ela ficar fechada, é só mais um livro, que não vai fazer diferença. Um livro sagrado e um livro de alfabetização não vai fazer diferença. O importante desse livro está aqui dentro, nas páginas. Não é no ter, mas é no usar. Porque ao abrir, Deus pode realmente falar com cada um de nós. E quantas são as vezes que é a palavra de Deus que vem nos curar? Porque traz uma palavra de alento, porque nos lembra que Deus nos ama, porque nos lembra da misericórdia de Deus. A gente percebe o agir de Deus dentro da história,
dentro da vida de tantas e tantas pessoas. Lembra da história da hemorroída? Gente, tá complicado, né? Eu vou procurar uma foto. Da hemorroíça, aquela mulher com fluxo de sangue, essa daí. Ela sofreu por anos e anos, ela foi a médicos, ela gastou dinheiro, ela tomou diversas medicações próprias da época, sabe-se lá quanto que ela usou, mas quem curou ela foi Jesus. Ela se atreveu a tocar na orla do manto dele e a fé dela era tão grande. Por que que a fé dela era tão grande? Porque ela tentou tudo que o mundo poderia dar para ela. Ela tentou tudo que os médicos da época tinham condições de oferecer para ela em tratamento, em medicação, em orientação, e nada deu certo. Ela só podia acreditar em Deus. Ela só podia acreditar em um milagre, porque o que estava no alcance dela, ela fez. Quando ela viu que não tinha mais condições, aí ela foi para Deus. Não estou dizendo aqui, eu não tenho essa autoridade para afirmar que aquela mulher nunca fez uma oração a Deus. Só que conforme o tempo vai passando e a gente está preso dentro de um problema, a nossa ansiedade pelaquela cura, o nosso desejo pela cura vai aumentando, aumentando, aumentando. Se essa mulher desafiou as leis da época, porque quando a mulher estava com fluxo de sangue, descendo a menstruação para ela era considerada impura e ela não poderia ficar próxima dos outros. Quem dirá se enfiar no meio de uma multidão e encostar em alguém? Quando Jesus pergunta, quem me tocou? Os apóstolos olhou para ele e falou, ué, acho que foi o Padre Léo que falou assim, ué, tá tendo um ataque de estrelismo aí, Jesus? Esse monte de gente aqui nos apertando, nos comprimindo, e o senhor pergunta quem foi que te tocou? Todo mundo que está aqui está se apertando. Ela ousou. Por quê? Pela fé, pela necessidade de ser curada, porque ela já tinha tentado tantas outras coisas e ela tinha que tentar essa, que poderia até mesmo ser a sua última tentativa. E foi o que deu certo. Ela veio com uma sede de ser curada e ela foi. Ela veio com dó de si mesma, com um olhar de gente, alguém olha para mim, alguém me faz alguma coisa porque eu já tentei de tudo e nada deu certo. Então, na Bíblia, nós vemos essas histórias tão lindas, sim, mas sofridas também, e de um testemunho tão grande que atravessa os tempos, atravessa os séculos, atravessa os milênios e chega até nós, para que nós tenhamos força e percebamos que nós não sofremos sozinhos. Às vezes, nós olhamos à volta, como eu já falei algumas vezes, se a gente for olhar no Facebook, se a gente for olhar nas mídias, só vê pessoas viajando, comprando, sorrindo, bem arrumado, e a gente não sabe das misérias que essa pessoa está passando no dia a dia, e começamos a achar que só nós estamos ali numa vida pequena, numa vida sofrida, numa vida com problema, contando as moedinhas. Talvez à nossa volta a gente não consiga ver, mas aqui, cristão, é inegável que as pessoas sofrem, é inegável que Deus age, é inegável que quem tem fé alcança, é inegável, porque nós cristãos acreditamos na palavra de Deus. E essa palavra de Deus, você já parou para pensar quantos milagres que Jesus operou que estão relatados aqui? Você acha que foram só esses milagres que Jesus operou enquanto ele esteve nessa terra? Ele viveu a média de 33 anos, né? A vida pública foi a partir dos 30. Mas você acha que foram só isso?
Aqui cita 2 multiplicações do pão. Será que foi só isso? Cura do paralítico. Será que foi só aquela? A cura do cego Bartimeu. Será que aquele foi o único cego? E não, tem outras aqui também citadas, né? De paralítico, de cego e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é, Deus selecionou algumas histórias, algumas, para que essas algumas fosse suficiente para que a gente tendo um gostinho, nós queiramos mais e desejemos também. Precisamos sim ser curados da nossa cegueira espiritual. Precisamos sim ser curados da nossa paralisia que nos impede de buscar Jesus pelo menos no domingo. Precisamos de Jesus para curar a nossa surdez. Lá tem também aqueles que por nascer surdo também não falavam. Que Deus cure o nosso ouvido para que a gente ouça e depois proclame. Aqui nós temos todos os exemplos de que Deus faz a partir da fé daqueles que procuram. Abramos mais vezes essa Bíblia. Não deixe ela simplesmente aberta num salmo, qualquer coisa, achando que aquilo é proteção da casa. Isso seria como que uma simpatia. Isso seria, não é fé isso daí. Isso não é cristianismo. O cristianismo não é abrir uma Bíblia e esperar que aquela Bíblia aberta traga proteção. A Bíblia não é amuleto. Se você tem condições, e eu sei que tem pessoas me ouvindo que têm problema na visão e que já não enxerga, já não consegue ler. Não estou falando de quem não consegue ler, mas de pessoas que conseguem ler e que podem e devem abrir a Bíblia com mais frequência. Quem sabe essa seja a sugestão para a sua quaresma. Não que eu estou dizendo que ler a Bíblia seja uma penitência. Mas vai fugir do seu normal. E na quaresma nós temos que fazer algo que não é muito do nosso normal para nos elevarmos. A quaresma, ela é um período preparatório para a Páscoa. A Páscoa é uma festa, é uma alegria. Quando você vai fazer a festa? Quando você fez a festa do seu casamento, a festa de 15 anos da sua filha, a festa de 50 anos, você parou, pensou, colocou no papel os nomes dos convidados, fez uma pesquisa de campo para não ficar gastando além do que você pode, né? Aquilo que cabe no seu bolso. Você viveu aquela ansiedade, você se preparou para que no dia fosse tudo lindo, não foi? Nós temos que ter esse costume. Antes da Páscoa, que é uma festa, a maior festa do catolicismo é a Páscoa. Então, que nós nos preparemos para essa festa. Não só escolhendo uma roupa bonita, mas a nossa vestimenta, a nossa postura, aquilo que nos reveste, não que cobre o corpo, mas aquela preparação para esse dia tão celebrativo que é a Páscoa. A igreja, ela seleciona os tempos litúrgicos e sempre diante de festas importantes temos um período de preparação. O advento prepara para o Natal. A quaresma prepara para a Páscoa. Prepare-se. Se a igreja está dizendo que nós devemos nos preparar, vamos nos preparar. E que tal nos preparar amando mais a Deus, dando mais espaço a Deus, lendo as Sagradas Escrituras? Você não precisa abrir na primeira, aqui na capa, e ir até a contracapa. Não. Cada dia leia um pouquinho. O que você vai ler nessa quaresma? Vai ler os Salmos?
Vai ler algum evangelho? Procura na Bíblia um livro que tenha 40 capítulos, não sei, pede que o Espírito Santo vai te iluminar. E acrescente a Bíblia na sua quaresma, para que quando vier chegar a ressurreição, você consiga gritar a plenos pulmões o aleluia. Jesus vive, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Se ele venceu a morte, que para nós seres humanos é algo definitivo, e ele venceu, ele pode muitas coisas. Ele pode todas as coisas, na verdade. Vamos viver essa Páscoa essa quaresma de um modo diferente, para lá na frente a gente celebrar a Páscoa de um modo diferente. Que tal colocarmos a Bíblia no nosso dia a dia? Palavra-chave de hoje, Bíblia. Boa noite. Dorme com os anjos. A mãe te ama. Vamos largar o celular um pouquinho, vamos abrir mais a Bíblia? Combinado? Deus abençoe.